Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à Cidadania. Capítulo 6. Política não é pecado. Neste estudo vamos explorar como a Igreja pode e deve se posicionar de forma responsável e ativa no processo eleitoral e nas questões políticas que afetam a nossa sociedade. Sabemos que ao longo da história muitos cristãos adotaram a postura de que a política é um campo alheio à fé cristã. Mas esta visão está sendo cada vez mais questionada. A participação política é, na verdade, uma extensão do nosso testemunho de fé e um meio de influenciar positivamente a sociedade em que vivemos. Não podemos nos permitir ser alienados aos problemas sociais, ignorando as consequências das decisões políticas em nosso cotidiano e na vida da igreja. Jesus nos ensinou a vigiar e orar, e essa vigilância deve incluir uma postura ativa diante das questões que impactam diretamente o bem-estar da sociedade e da igreja. O cristão não deve ser apolítico, mas participar com consciência e ética. A política, como veremos, não é pecado, mas é a corrupção e a injustiça que devemos rejeitar. Em nosso estudo, convidamos você a refletir sobre como podemos, como cristãos, fazer a diferença no cenário político e trabalhar pela construção de uma sociedade mais justa, compassiva e alinhada com os princípios do reino de Deus. O papel da cidadania na fé cristã. Ao discutirmos o papel da cidadania na fé cristã, adentramos em um território complexo e muitas vezes pouco explorado. A relação entre religião e política tem sido tema de debate ao longo dos séculos, e a compreensão de como essas duas esferas da vida humana se entrelaçam é essencial para os cristãos contemporâneos. A fé cristã não é algo confinado apenas ao espaço sagrado das igrejas ou ao âmbito pessoal do indivíduo. Ela tem implicações profundas e abrangentes para todas as áreas da vida, incluindo a esfera política. Os cristãos são chamados não apenas a crer em Deus, mas também a viver de acordo com os princípios do Evangelho, que incluem amor ao próximo, justiça, compaixão e serviço. Nesse contexto, a cidadania assume um papel vital na vida do cristão. A cidadania não se limita apenas ao exercício de direitos civis como votar e participar das eleições, mas também implica uma responsabilidade ativa na construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Os cristãos são chamados a serem agentes de transformação em suas comunidades, influenciando as políticas públicas, defendendo os direitos dos menos favorecidos e promovendo o bem-estar coletivo. Entretanto, a questão que muitas vezes surge é como conciliar essa responsabilidade cidadã com a fé cristã. Alguns argumentam que política e religião devem ser mantidos separados, enquanto outros defendem uma abordagem mais integrada, onde a fé orienta e informa as decisões políticas. Para os cristãos, a resposta está no entendimento de que a fé não pode ser divorciada da vida cotidiana, incluindo a participação na esfera política. A política, quando exercida com bases nos valores do Evangelho, pode ser uma ferramenta poderosa para promover a justiça social, proteger os direitos humanos e construir um mundo mais alinhado com os princípios do reino de Deus. No entanto, isso não significa que a participação política dos cristãos deva ser cega ou acrítica. Pelo contrário, é fundamental que os cristãos se envolvam de forma informada e reflexiva, avaliando as políticas e os candidatos à luz dos ensinamentos de Jesus Cristo e dos princípios éticos da vida da fé cristã.
Assim, ao explorarmos o papel da cidadania na fé cristã, somos desafiados a repensar nossa compreensão de como nossa fé pode e deve influenciar nossa participação na esfera pública. Somos chamados a ser sal e luz neste mundo, agindo como instrumentos de Deus para promover a justiça e o amor em todas as áreas de nossas vidas, incluindo a política. Que possamos, portanto, abraçar essa responsabilidade com humildade, coragem e compromisso, buscando sempre a glória de Deus e o bem de nossos semelhantes. Ao introduzir o tema sobre política na igreja, nos leva a um cenário complexo e multifacetado, onde a interseção entre política e fé desafia os cristãos em diversos aspectos. Na sociedade brasileira, marcada por uma forte presença religiosa, especialmente no contexto evangélico, a questão da relação entre política e religião assume uma relevância ainda maior. Ao longo da história, a Igreja Evangélica Brasileira tem enfrentado desafios significativos no que diz respeito à sua postura em relação à política. Esses desafios surgem em parte devido à diversidade de opiniões e interpretações entre os fiéis e líderes religiosos sobre como a fé deve se relacionar com as questões políticas e sociais. Alguns defendem a separação total entre religião e política, argumentando que a igreja deve se concentrar exclusivamente em questões espirituais e evitar interferir em assuntos políticos. Outros, por sua vez, acreditam que a fé cristã deve informar e orientar o engajamento político dos crentes, influenciando suas decisões e ações na esfera pública. Essa diversidade de perspectivas muitas vezes resultam em debates acalorados e divisões dentro das próprias comunidades religiosas. Alguns fiéis podem se sentir desconfortáveis com a ideia de que a religião possa ser instrumentalizada para objetivos políticos, enquanto outros veem a participação política como uma extensão natural de sua fé e uma oportunidade de exercerem seu papel como cidadãos responsáveis. Diante desse cenário, é fundamental que os cristãos busquem uma compreensão mais profunda e equilibrada sobre essa questão. Isso envolve não apenas refletir sobre os ensinamentos bíblicos pertinentes, mas também considerar o contexto sociopolítico em que estão inseridos. Além disso, é essencial promover um diálogo aberto e respeitoso dentro das igrejas, onde diferentes opiniões possam ser expressas e debatidas de forma construtiva. Ao abordar a relação entre política e fé na Igreja Evangélica Brasileira, estamos diante de um desafio complexo, mas também de uma oportunidade de crescimento e amadurecimento para os cristãos. Ao buscar uma compreensão mais profunda e equilibrada dessa relação, podemos contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, compassiva e solidária, refletindo os valores do Evangelho em todas as esferas da vida. A influência da Igreja nos assuntos governamentais é um tema que desperta grande interesse e debate entre os fiéis e líderes religiosos. A Igreja, enquanto instituição comunitária e moral, possui um poder de mobilização e influência considerável, capaz de impactar as decisões políticas e promover mudanças sociais significativas. Ao longo da história, vemos exemplos concretos de como a mobilização religiosa foi capaz de influenciar políticas públicas e agendas governamentais. Nos Estados Unidos, por exemplo, movimentos liderados por líderes religiosos desempenharam um papel fundamental na luta pelos direitos civis, mobilizando comunidades inteiras e pressionando o governo a agir em prol da igualdade racial e da justiça social. No contexto brasileiro, a influência da Igreja nos assuntos governamentais também é evidente. A Igreja Católica, por exemplo,
historicamente desempenhou um papel significativo na política nacional, influenciando debates sobre temas como educação, saúde e assistência social. Já as igrejas evangélicas, especialmente nos últimos anos, têm ganhado cada vez mais espaços na área política, com líderes religiosos assumindo cargos públicos e exercendo influência sobre políticas públicas e legislação. Além disso, as igrejas têm sido palco de debates e discussões sobre questões políticas e sociais, servindo como espaços de conscientização e mobilização para seus membros. Por meio de sermões, programas sociais e campanhas de conscientização, as igrejas têm o potencial de educar e capacitar os fiéis a se envolverem de forma ativa e responsável na esfera política. No entanto, é importante ressaltar que a influência da igreja nos assuntos governamentais também levanta questões éticas e morais. O envolvimento político da igreja deve ser pautada pelos princípios da justiça, equidade e amor ao próximo, buscando sempre o bem comum e o respeito à diversidade de opiniões e crenças. Portanto, ao destacarmos a influência da igreja nos assuntos governamentais, devemos reconhecer tanto seu potencial transformador quanto suas responsabilidades éticas, que possamos aprender com os exemplos inspiradores do passado e buscar uma participação ativa e engajada na esfera política, sempre guiados pelos valores do Evangelho e pelo compromisso com a promoção da justiça e da paz em nossa sociedade. A responsabilidade dos cidadãos cristãos com o voto é um tema que vai muito além de um simples ato cívico. Para os cristãos, votar é uma oportunidade de expressar seus valores e princípios éticos nas esferas políticas e social. É um momento de reflexão e discernimento sobre como podemos contribuir para uma construção de uma sociedade mais justa e compassiva, em consonância com os ensinamentos do Evangelho. Ao enfatizar a importância da responsabilidade com o voto, reconhecemos que essa é uma das formas mais tangíveis de participação política em uma democracia. Por meio do voto, os cidadãos têm o poder de escolher líderes e representantes que irão tomar decisões que afetam diretamente suas vidas e comunidades. Portanto, é essencial que os cristãos levem essa responsabilidade a sério e se empenhem em fazer escolhas informadas e conscientes. Parte dessa responsabilidade inclui a busca por líderes competentes e comprometidos com os valores do Evangelho. Isso significa avaliar não apenas as propostas e plataformas políticas dos candidatos, mas também seu caráter, integridade e compromisso com a justiça e a equidade. Os cristãos são chamados a votar não apenas em função de interesses pessoais, mas também pensando no bem-estar coletivo e na promoção dos valores do reino de Deus. Além disso, a responsabilidade com o voto envolve estar atento às questões éticas e morais que permeiam a política. Os cristãos são chamados a rejeitar a corrupção, a injustiça e a opressão, votando em candidatos que defendam a dignidade humana e os direitos fundamentais de todas as pessoas. Isso requer discernimento e discernimento espiritual, bem como um compromisso firme com a verdade e a justiça. Portanto, ao abordar a responsabilidade com o voto, estamos convidando os cristãos a assumirem um papel ativo e engajado na vida política de suas comunidades e nação. Estamos desafiando-os a serem agentes de transformação e voz para os excluídos e marginalizados. Que possamos, como cidadãos e discípulos de Cristo, votar com sabedoria e amor, buscando sempre promover o bem comum e a glória de Deus em tudo o que fazemos. A necessidade de conscientização política entre os membros da Igreja é um tema de extrema relevância.
especialmente em um contexto onde a participação cidadã é essencial para a promoção da justiça e do bem-estar social. Muitas vezes, os cristãos podem se sentir distantes ou até mesmo desinteressados em questões políticas, acreditando erroneamente que a política não tem relação com sua fé ou que não podem fazer a diferença nesse âmbito. No entanto, é fundamental que os membros da igreja compreendam que a política é uma arena na qual valores éticos e morais são debatidos e decisões que afetam diretamente a vida das pessoas são tomadas. Portanto, a conscientização política se torna uma ferramenta poderosa para capacitar os cristãos a exercerem sua cidadania de maneira informada e engajada. Para promover essa conscientização, é necessário criar espaços dentro da comunidade religiosa para o diálogo e a reflexão sobre questões políticas. Isso pode incluir a realização de palestras, debates, grupos de estudos e outras atividades que estimulem a reflexão crítica e o compartilhamento de ideias entre os membros da igreja. É importante que esses espaços sejam inclusivos e respeitem a diversidade de opiniões, permitindo que todos se sintam à vontade para expressar seus pontos de vista. Além disso, os líderes religiosos desempenham um papel fundamental na conscientização política dos fiéis. Eles podem oferecer orientação espiritual e ética sobre como os cristãos podem se envolver na política de maneira alinhada com os princípios do Evangelho. Isso inclui incentivar a participação em eleições, o acompanhamento das políticas públicas e o engajamento em causas sociais relevantes para a comunidade. É importante ressaltar que a conscientização política não se limita apenas ao contexto nacional, mas também engloba questões locais e globais que afetam a vida das pessoas. Os cristãos são chamados a serem agentes de transformação em suas comunidades, promovendo a justiça, solidariedade e o amor ao próximo em todas as esferas da vida. Portanto, ao discutir a necessidade de conscientização política na igreja, estamos destacando a importância de os cristãos se envolverem ativamente na vida política, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e compassiva. Que possamos, como membros da igreja, buscar uma compreensão mais profunda sobre nosso papel na sociedade e nos comprometermos a agir de acordo com os valores do Evangelho em todas as nossas interações políticas e sociais. O entendimento de que política não é pecado, mas sim a corrupção e a falta de integridade associadas a algumas práticas políticas é essencial para uma visão equilibrada e ética do engajamento político. Muitas vezes a política é erroneamente associada a esquemas corruptos, manipulações e abusos de poder, levando algumas pessoas a evitarem qualquer forma de participação política sob a justificativa de que seriam incompatível em seus valores morais ou religiosos. No entanto, é importante compreender que a política, em sua essência, é uma ferramenta neutra que pode ser usada para o bem ou para o mal, dependendo das intenções e ações daqueles que a exercem. A política, quando conduzida com honestidade, transparência e compromisso com o bem-estar coletivo, pode ser um meio eficaz de promover a justiça, a igualdade e o desenvolvimento social. Por outro lado, a corrupção e a falta de integridade representam uma distorção da política, onde os interesses pessoais ou de grupos privilegiados prevalecem sobre o bem comum. A corrupção mina os fundamentos da democracia e compromete a confiança dos cidadãos nas instituições governamentais, gerando desigualdades, injustiças e sofrimento para a população. Portanto, ao afirmarmos que política não é pecado, estamos rejeitando a ideia de que o envolvimento político é intrinsecamente negativo. Pelo contrário,
reconhecemos que os cristãos têm o dever moral de participar ativamente da vida política, buscando influenciar positivamente as decisões e políticas que afetam a sociedade como um todo. Ao mesmo tempo, é essencial que os cristãos estejam vigilantes em relação à corrupção e à falta de ética na política, denunciando e combatendo essas práticas nocivas sempre que necessário. Isso requer um compromisso contínuo com os valores do Evangelho, como a honestidade, a justiça e o amor ao próximo, que devem orientar todas as nossas ações, inclusive as políticas. Portanto, ao abordar a questão da política e da corrupção, estamos convidando os cristãos a uma reflexão profunda sobre o papel que desempenhamos na sociedade e sobre a responsabilidade que temos de promover o bem comum e a justiça social. Que possamos nos comprometer e agir com integridade e ética em todas as nossas interações políticas, sendo verdadeiros agentes de transformação em um mundo marcado pela corrupção e injustiça. Os políticos cristãos desempenham um papel essencial na vida política de uma nação, pois têm a responsabilidade de representar não apenas os interesses de seus eleitores, mas também os valores éticos e morais do Evangelho. Como líderes eleitos, eles têm o poder e a influência para moldar políticas e tomar decisões que impactam diretamente a vida das pessoas em suas comunidades e no país como um todo. O compromisso dos políticos cristãos deve ser com o bem-estar da sociedade, colocando em prática os princípios do amor, da justiça e da compaixão em todas as suas ações e decisões políticas. Isso significa agir com integridade, transparência e honestidade, priorizando o interesse público sobre os interesses pessoais ou de grupos específicos. Além disso, os políticos cristãos têm a responsabilidade de defender os direitos humanos, promover a igualdade de oportunidades e combater todas as formas de injustiça e opressão. Eles devem ser defensores dos mais vulneráveis e marginalizados, trabalhando para criar políticas que garantam o acesso equitativo a recursos e oportunidade para todos os cidadãos. É importante que os políticos cristãos sejam exemplos de liderança servidora, colocando as necessidades dos outros acima de suas próprias ambições pessoais. Eles devem buscar o conselho e a orientação divina em suas decisões, reconhecendo que são chamados a serem instrumentos do amor e da graça de Deus na vida política. Além disso, os líderes religiosos e as comunidades de fé têm um papel importante em incentivar e apoiar os políticos cristãos em seu compromisso com os valores do Evangelho. Eles podem oferecer orientação espiritual, encorajamento e prestação de contas, lembrando aos políticos de sua responsabilidade perante Deus e perante o povo que representam. Em suma, os políticos cristãos têm uma responsabilidade sagrada em servir ao bem comum e promover o reino de Deus na esfera política. Eles devem agir com integridade, compaixão e justiça, buscando sempre o bem-estar de todos os cidadãos, especialmente dos mais vulneráveis. Que possamos encorajar e apoiar nossos líderes políticos em seu compromisso com os valores do Evangelho, trabalhando juntos para construir uma sociedade mais justa, solidária e compassiva. Na conclusão da nossa apresentação sobre o exercício da responsabilidade cidadã com sabedoria na fé cristã, reforçamos a importância da participação ativa e ética dos cristãos na esfera política e social. Durante todo o percurso desta jornada de reflexão, exploramos diversos temas desafiadores, porém essenciais para uma compreensão mais ampla do papel da cidadania na vida dos cristãos. Destacamos a necessidade de os cristãos se engajarem de maneira consciente e responsável na construção de uma sociedade mais justa e solidária,
pautada nos princípios éticos e morais do Evangelho. Isso implica não apenas em votar de forma informada, mas também participar ativamente na vida comunitária, buscando promover o bem-estar coletivo e defendendo os direitos daqueles que são marginalizados e oprimidos. Ao finalizar a nossa apresentação, incentivamos todos os participantes a aplicarem os ensinamentos recebidos no seu dia a dia, traduzindo a teoria em prática, agindo com integridade, amor e justiça em todas as situações. Acreditamos que a verdadeira transformação começa no comprometimento individual de cada cristão em viver de acordo com os valores do Evangelho e influenciar positivamente o ambiente ao seu redor. Além disso, convidamos todos os presentes a continuarem aprofundando esses temas em suas vidas diárias, buscando sempre crescer e aprender mais sobre como podemos contribuir para a construção de um mundo melhor. Reforçamos a importância de manter um diálogo aberto e constante sobre questões relacionadas à fé cristã e cidadania, para que juntos possamos fortalecer a nossa comunidade e impactar positivamente a sociedade em que vivemos. Por fim, agradeço a todos pela participação e interesse demonstrados ao longo dessa apresentação. Que Deus nos abençoe e nos capacite a sermos verdadeiros agentes de transformação em nosso tempo e que possamos nos encontrar novamente em futuros encontros para continuar a compartilhar e aprender uns com os outros. Resumindo o capítulo em questão, a Igreja Evangélica Brasileira é convidada a refletir sobre a importância de se envolver ativamente na política e no processo eleitoral. Tradicionalmente, muitos cristãos têm defendido que a política é uma atividade incompatível com a fé cristã. Porém, este pensamento é contestado ao longo do texto, que sugere a necessidade de quebrar esse paradigma. O autor lembra que a Igreja no Brasil, assim como nos Estados Unidos, deve entender que as ações governamentais afetam diretamente a vida da sociedade, incluindo a Igreja. O exemplo da Igreja do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos, que em 1998 se posicionou publicamente sobre um assunto de governo, é destacado para ilustrar como a Igreja pode influenciar decisões políticas de maneira responsável. O texto reforça que, como cidadãos, os cristãos têm a responsabilidade de participar ativamente da vida política com o voto, mas também por meio da conscientização dos problemas sociais, do acompanhamento de propostas legislativas e da ação ética e responsável. A política não é vista como pecado, mas como uma ferramenta essencial para o bem-estar da sociedade. O capítulo também desafia a ideia de que a política é uma atividade negativa, destacando que a corrupção, o roubo e a opressão são os verdadeiros pecados. A Igreja é chamada a ser uma voz ativa, trazendo os valores do reino de Deus para o mundo. Chegamos ao fim deste estudo, que nos convida a refletir sobre a responsabilidade cristã no campo político. A mensagem principal que queremos deixar é que a política, quando bem exercida, não é incompatível com a fé cristã, mas uma extensão natural do nosso compromisso com a sociedade e com o reino de Deus. Ao escolhermos nossos governantes e ao nos envolvermos nas questões políticas, devemos fazê-lo com consciência e ética, sem negociar os nossos valores ou comprometer a nossa fé. A Igreja tem um papel vital em transformar a sociedade, sendo luz e sal em um mundo que muitas vezes se afasta dos valores do reino. Somos chamados a influenciar positivamente o governo e a política, trazendo soluções que promovam a justiça, a paz e o bem-estar de todos. Ao tomarmos decisões políticas, devemos buscar sempre aquilo que honra a Deus e promove o bem comum. Que a nossa participação política seja marcada por uma postura responsável, orientada pelos princípios cristãos de amor, justiça e solidariedade.
que possamos ser cidadãos conscientes e comprometidos com a construção de um mundo melhor, de acordo com os ensinamentos de Cristo. Que Deus nos capacite a agir com sabedoria e coragem, sempre guiados pela sua vontade e pelo seu Espírito Santo. Oremos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós nos reunimos neste momento para apresentar a nossa oração. Pai, te damos graças por nos conceder a oportunidade de refletir sobre o nosso papel como cidadãos neste mundo. Sabemos que não somos deste mundo, mas estamos aqui com um propósito divino, para ser luz e sal em uma sociedade que muitas vezes carece dos teus valores. Pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos para enxergar a importância de nossa participação política, não como uma imposição de interesses pessoais, mas como um meio de cumprir a tua vontade sobre a terra. Que possamos entender que, como cristãos, temos a responsabilidade de influenciar a sociedade com as verdades do teu reino, promovendo justiça, amor e paz. Senhor, ensina-nos a ser vigilantes e a orar como Cristo nos ensinou, para que possamos agir com sabedoria e discernimento nas escolhas políticas que afetam a nossa nação. Pedimos também que abençoes os nossos governantes, dando-lhes sabedoria, honestidade e temor a Deus, para que conduzam o povo com justiça e integridade. Que a igreja, em sua missão, seja um farol de luz, trazendo os princípios do reino para transformar realidades e promover a verdadeira justiça social. Que o teu Espírito Santo nos capacite a ser agentes de mudança, sempre pautados na ética cristã, na busca pela verdade e no amor ao próximo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.